Bom, gente, aqui tem uma coisa interessante. Israel perguntou sobre o negócio da metafísica, né? E nas representações do sonho. E eu me lembrei que em alguma coisa de Jung ele falava algo que não falava rigorosamente nada da metafísica, mas que falava em algo interferindo nas representações e que é em a importância do pai no destino do indivíduo, escrito por Jung no quarto volume da obra Freud e a Psicanálise, de Jung, é escrito por ele, né? Quando ele ele escreve essa obra em relação a Freud, né? É na seleção de obras completas de Jung. Aí ele não é no texto em si, é no prefácio que ele faz, o prefácio que ele escreve da segunda edição. Não sei como é que eu descobri essa parte que é interessante, que ele diz o seguinte, Jung falando, né? Escrevendo: quando eu examinei no meu livro Transformações e Símbolos da Libido, então ele fala exatamente dos símbolos e a modificação do significante dos símbolos da libido, que é quem vai entrar no sonho, né? Na nova edição é Obras Completas, volume 5. Então, o que ele diz é o seguinte, o complexo materno, né? O complexo materno, eu percebi claramente quais eram as suas causas profundas, porque não apenas o pai, mas também a mãe era importante para o destino da criança, porque a obra de Freud falava da importância do pai no destino da criança e não falava da mãe, tá? Então ele comentou isso. Não porque tivesse esse ou aquele defeito humano ou preconceito, mas porque são casualmente, por assim dizer, pai e mãe, né? As pessoas que transmitem à alma infantil, pela primeira vez, aquelas leis misteriosas e poderosas que obrigam e formam não apenas as famílias, mas, sobretudo, os povos e a humanidade como um todo. Não leis inventadas pelo espírito do homem, mas as leis e forças da natureza entre as quais o homem caminha como num fio da navalha. Então, ele coloca aqui que todas as significações têm uma influência muito forte dessas leis que Jung entra por esse aspecto, por isso que eu falei que Jung pode ter alguma coisa, né? Que ele entra por esse aspecto com mais facilidade. O inconsciente coletivo, né? Uma forma de nós todos recebermos influências de um todo universal, coisas assim, né? Então, é bem interessante. Está no prefácio da segunda edição dessa obra, que é A Importância do Pai no Destino do Indivíduo, que está no capítulo 14, publicado originalmente sob o mesmo título em todas as publicações anteriores aqui. Essa minha é Obras Completas de Jung, é o volume 4 das obras completas dele, que foi publicado pela editora Voz em 1990. E é um livro muito interessante. Ele faz toda a análise de Freud, né? Bem bacana isso. Esse é Jung. Tá? Vamos agora ver a Escola de Genebra. Professor, Oi, diga. o livro que o senhor fala é A Importância do Pai no Destino do Indivíduo? Deixa eu ver se é aqui. Beleza, tá bom. Eu copiei aqui, valeu. Peraí. Só para A confirmar mesmo. Importância do Pai no Destino do Indivíduo. Tá? Tá, É o beleza. capítulo 14 nessas obras que eu tenho, que é a obra completa de Jung.
que é Obras Completas de Carl Jung, volume 4. Mas logicamente, tem edições mais novas, né? Que essa minha eu comprei em 1990. Então, está bem veinha já. Mas o escrito é o mesmo, né? Não tem mistério. É muito bacana essa parte. Vai botar mais um aí no seu Kindle? Hein, Ana? Ana Carolina vai botar mais um no seu Kindle? Não, isso é fantástico, realmente. Não, Às professor, vezes, só hoje aqui a gente conversando, eu comprei O Inferno de Dante, já está aqui para ler. O cuidado, esse aí dá Oráculo eu já trabalho, viu? resgatei. Não, mas Dá vou ler assim, trabalho. Com calma. gradativamente, 2 É. páginas, Outro que eu devagarinho. não consigo é Kafka. Sim, já ouvi Kafka, falar também, meu Deus do mas nunca céu. li nada. É coisa de. Meus filhos adoram. Meus filhos leram um monte de livro de Kafka. Eu não consegui ler. Eu nunca consegui passar da terceira página de um livro de Kafka. Me dá Professor, uma. mas o senhor também já leu Lacan, né? Lacan também o senhor está recomendando aí para o pessoal, mas Lacan, Não é moleza, não é né? moleza. Fácil Não, não não. é. Ele fala umas coisas que você para, olha assim e diz, como é isso, rapaz? Por isso que a psicanálise e formação lacaniana é mais demorada. Sim, com certeza. Porque a gente tem que ler todos os seminários, tem que discutir os seminários, né? Sim, Cada um tem uma interpretação completamente diferente. A gente acha até engraçado isso, né? é, Esse daí exatamente. não. Isso daí, o Inferno de Dante Alighieri, não é que tem interpretação diferente. A interpretação é simples, mas o problema é ficar invertendo as frases o tempo todo. O Sim. que mais dá trabalho, né? Eu já tinha visto falar, eu já tinha muita vontade de iniciar a leitura, né? Mas é Mas aí o senhor bacana, viu? falou, eu lembrei, e eu gosto muito de ler, muito, muito, muito. Isso é bacana. E é a Divina Comédia, né? A Divina Comédia inteira é Sim, também, fantástica. Divina exatamente. Comédia. É isso que eu tenho vontade de ler, a Divina Comédia. Porque você passa pelo purgatório, você vai ao Isso, inferno, pelo inferno, purgatório e paraíso. exatamente. Muito Eu pensei até bacana. em comprar, porque eu vi o combo. Eu gosto de ter alguns livros físicos, né? A gente estava falando de livro É, antes, então eu tenho alguns livros chaves. E esses, assim, né? Esses combos, né? Eu acho que fica lindo demais esteticamente, assim, para também. ter em casa, né? Além de ter o livro que eu gosto muito. Eu gosto. Eu adoro o livro físico, nossa, adoro. Eu sou apaixonado por eles. E gozado que todo ano, né, eu pego os meninos todos que entraram na escola pela primeira vez e vou passear com eles na biblioteca. Ah, Então, eu sou apaixonada. aí eles ficam maravilhados, não sei o quê, né? Eu também faço uma propaganda danada, né? Ah, mas tem que ser, tem que ser. Para ver se eles ficam Algum vai empolgados. ser fisgado ali, né? Pela Sempre formiguinha tem, da leitura. sempre tem. Aí esses são os que voltam. Os que voltaram como professores meus são exatamente esses, né? Com Hoje eu tenho certeza. que tenho três professores dos 13, 3 dos 12 são ex-alunos, tá? Sim. Todos eles que foram fisgados assim. E estou de olho em vários outros ex-alunos que estão acabando, alguns se formando, outros fazendo mestrado, tudo, né? Para, se eu puder, levar para lá. Que aí eles já fica mais fácil para mim quando eu tenho companhia, né? Pessoas com a mesma ideia. Sim. Os caras foram formados por mim, têm as mesmas ideias que eu, meu Deus, fantástico. As mesmas ideias que eu, não. Tem as mesma capacidade questionadora, né? Sim, o E as caminho ali, né? ideias, O percurso. as ideias são diferentes, né? E é bacana porque eles têm ideias diferentes, eles questionam as minhas ideias todas, eles fazem isso porque foram treinados por mim assim, tá? Quanto mais vocês conseguirem descobrir erros no que eu falo e no raciocínio e conseguirem ter opiniões contrárias a minhas, não só diferentes, contrárias, vocês vão ter pontuações muito maiores. Eu falo para todo aluno que está estudando comigo, né? Porque quando a gente desenvolve o intelecto, é assim, né? Sim, com Questionando, certeza. procurando outros caminhos.
Que negócio de seguir. Exercitando, indo além, né, do que o professor está Exatamente. trazendo. Agora, seguir rigorosamente o que já está pré-determinado, meu Deus do céu, tá doido. Aí ninguém Mas são presta poucos nada. professores que se Não colocam gostam. assim, né? Os Pelo menos professores no também meu não gostam. percurso. Eles não gostam de ser questionados, né? Exatamente. E hoje, como é que você não vai ser questionado se o aluno tem acesso a tudo? Com certeza. Falou uma coisa, o aluno É. pesquisou. Será que a gente sabe tudo daquela Eu tenho matéria? certeza que não. É, lógico que não. Não tem a menor condição. É óbvio, né? Aí, então, a gente vai entrar na escola de Genebra. Ah, já estamos, né? Já está lá a fotografia dos dois lá. Esse cara, Eduard Claparède, é o criador, né? Suíço, e Helena Tipov é russa. Mas eu botei Belo Horizonte porque ela foi uma influência fantástica na educação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é russa, estudando na escola de Genebra, em Genebra, na Suíça, e foi uma tremenda influência em Minas Gerais, na educação de Minas Gerais. Ela mudou todos os conceitos educacionais lá por causa da prática da escola de Genebra. E essa prática da escola de Genebra, eu estava estudando ela junto com os educadores que estão comigo lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, por causa dessa mudança que a gente vai fazer, mudança não, desse investimento que a gente vai fazer no sistema educacional. Né? Quer dizer, acho que vão. Eu estou querendo, agora eu não sei se mudou alguma coisa. Né? Que é justamente a gente revolucionar a parte com a metodologia minha, que é a dinâmica grupal, em que as crianças realmente são protagonistas da sua própria aprendizagem. Então, está dando certo em uma porção de escola e é por isso que eles me chamaram para a gente juntar esforços lá. E a escola de Genebra, ela tem muito a ver, assim como a escola a metodologia do trabalho, a pedagogia do trabalho de Freinet, francês, né? Então, Freinet, na França, com a pedagogia do trabalho, a escola de Genebra em si, a escola Saber Fazer, metodologia Saber Fazer de Agostinho Aventini, do Rio Grande do Sul. E a gente vai juntar com a Escola da Ponte, lógico, que é também outra metodologia muito bacana, fantástica, né? De Zé Pacheco, e com a minha, que é a metodologia dinâmica grupal, que a gente já está aplicando em diversas escolas públicas por aí, né? Então, vamos ver que bicho vai dar. Isso vai começar depois da pandemia. Depois da pandemia que a gente vai partir para esse campo. E a Escola de Genebra é uma das nossas, dos nossos estudos, é dela, né? E na Escola de Genebra tem médicos, né, neurologistas, psiquiatras, etc., na Escola de Genebra, misturado com os educadores e psicólogos. Então, com isso, fez-se um apanhado psicopedagógico muito interessante, com os psicólogos, os neurologistas, psiquiatras e os educadores, né? E o estudo lá foi o estudo do funcionamento da mente infantil, lógico, né? Que é exatamente o que a gente precisa fazer para poder mexer com essas crianças e disparar o processo de desenvolvimento delas, né? Os fundamentos da Escola de Genebra estão nessa obra da própria escola, né, que é a Psicologia da Criança e Pedagogia Experimental, organizado pelo autor, pelo criador da Escola de Genebra, né? Então, os fundamentos entram justamente com a neurologia, com a psiquiatria, com a psicologia e com a educação, com a pedagogia e com a psicanálise, né? A ideia é que o professor, como base, ele deve estimular na criança o interesse pelo conhecimento. Lógico, a gente sabe que isso é básico, né? Mas é exatamente por isso que Piaget desenvolveu a ideia dele, baseado no estímulo ao interesse pelo conhecimento. Se a gente estimular a criança pelo interesse pelo conhecimento, a gente pouco vai precisar fazer para ficar enfiando o questionamento na cabeça dele. A ideia basicamente é essa. Que a ideia de Vygotsky já é diferente, né? Em Vygotsky, você vê que o educador ele é quem é o responsável por criar todo o conhecimento na criança, praticamente isso, né? Tem o estímulo também, mas ele é o responsável, é o professor, ele é professor mesmo. Já na parte de Piaget e do estudo básico da Escola de Genebra,
a gente estimula e a criança vai partir por conta própria na busca do conhecimento. A ideia é essa, com a orientação. O professor seria mais um mediador, né? Nessa ideia da escola. Outra coisa é que toda atividade da criança responde a uma necessidade que precisa ser satisfeita, né? Toda atividade. Então, não adianta, segundo o pessoal da Escola de Genebra, a gente obrigar uma criança a fazer algo, né, sem que aquilo se torne uma necessidade de satisfação. Quando a gente cria, ou estrategicamente, aquilo que a gente acha que a criança deve aprender como necessidade de satisfazer, aí a gente vai conseguir fazer com que ela realmente desenvolva bem aquela atividade. É outra coisa que a gente sabe, isso é verdade. Estou só procurando... porque eu estava procurando uma coisa que eu escrevi aqui sobre o ato de aprender, né? Que vem da Escola de Genebra, que eu estava discutindo lá com eles no Rio Grande do Sul. Que, óbvio, foi até, se não me engano, quem foi que escreveu isso? Foi a Anete Guimarães? Não me lembro, não anotei. Mas que o ato de aprender, quando é acompanhado por uma forte emoção, né, esse conhecimento da aprendizagem passa a fazer parte do ser. Isso significa a forte emoção faz com que aquela aprendizagem seja integrado totalmente nos engramas. Aquilo vai ficar realmente como um conhecimento adquirido, memorizado na memória consolidada, desde que tenha uma forte emoção. É fácil nós percebermos isso, porque a psicossomática está aí, né, para todos os outros aspectos, e nesse também. A criança, quando não está emocionalmente disposta a um processo de aprendizagem, não adianta. Ela pode até decorar e tirar 10 numa prova, mas aquele aprendizagem não vai ficar com ela nunca mais na vida. Vai embora definitivamente. Então, isso é uma coisa importante. O ato de aprender precisa de uma forte emoção, né? Outra coisa que ela escreveu... Assim, é uma coisa interessante que quando você não ama o que você aprende, o conhecimento é como um brinco na orelha, ou seja, é só um trocinho pendurado que só serve para nada. Ou seja, é interessante. E quando você ama o que você aprende, você arquiva de forma diferente, você transforma a memória em jeito de ser. Então, você se transforma naquela memória aprendida. Você passa a se modificar com cada aprendizagem que você ama ao aprender. Você vai se integrando à aprendizagem. A aprendizagem já passa parte do seu ser. Ou seja, é uma coisa bem interessante que tem a ver com Piaget, na Escola de Genebra, porque tem a ver com a biologia. Tem a ver com a modificação do ser a partir de cada parte do aprendizado. Cada coisa que a gente aprende se transforma em nós mesmos. E nós vamos mudando a cada momento, quando a gente ama a aprendizagem, né? Coisas que a gente decora não se transformam em nós mesmos. Lógico que não. Mesmo porque vai ser esquecido imediatamente. Então, esse é um aspecto para nós observarmos na criança. Ou seja, a necessidade a ser satisfeita é o que faz a criança responder àquela atividade com prazer. E isso, Freinet, na França, também usa com muita facilidade na escola dele, que a escola de Freinet é o quê? É a psicologia do trabalho. E a escola de Freinet tem muito a ver com a escola de Genebra. É como a psicologia do trabalho, de Freinet, né, psicologia do trabalho, em que a criança é dada a ela uma função como se ela estivesse numa indústria, numa fábrica. Então, ela vai para a sala de aula, que, aliás, é no campo mesmo, né? Tem poucas coisas dentro da sala de aula, e ela vai desenvolver um trabalho em grupo, e sempre um trabalho, com uma finalidade que normalmente é escolhida, mediada por Freinet, ou seja, pelos professores, mas mediada para ter uma finalidade de aprendizagem. Então, o professor, em vez de ser professor, ele tem que ser um artífice, ou seja, ele tem que ser um estratégico.
porque a mediação é muito mais complexa do que dar aula. Dar uma aula, ou seja, você passar uma informação, é só saber falar, né? Passar uma informação. Agora, fazer com que essa informação se integre na mente da criança, passe a fazer parte da biologia dela, aí precisa de estratégia para que, primeiro, a gente transforme aquilo em necessidade, né? E, no caso de Freinet, que ela sinta como aquilo fosse um trabalho a ser feito, ela tem um trabalho a executar. E, com isso, você está se preparando para a vida, né? A escola de Freinet é fantástica. É outra pedagogia que eu admiro demais, tanto que eu estou integrando a minha, né? Integrando a minha metodologia. Esse princípio que eles criaram na Escola de Genebra é o princípio funcional, que é a lei da necessidade e do interesse. Toda criança tem que ser observado isso, a lei da necessidade e do interesse. A necessidade a ser satisfeita faz parte das fases da vida dela, por isso que Piaget também desenvolveu aquelas fases, sensório-motora, operacional, etc., e com as mesmas épocas de Vallon, de Erik Erikson, de Freud, apenas com visões diferenciadas, né? Cada um deles teve uma visão diferente, né? Mas as fases são as mesmas e nós é que temos que descobrir, não só baseado no que eles dizem, né? Mas nós temos que descobrir como estão as fases das crianças de hoje, porque as coisas mudam muito. A base é a mesma, mas sempre há uma mudança, ainda mais agora no mundo tecnológico. No mundo tecnológico, as necessidades vão mudar aos poucos de uma forma que nós não sabemos. Um dos exemplos que eu tenho visto todo ano e faço experiência todo ano, é em relação à aprendizagem mesmo, né? A aprendizagem em si, que é uma coisa relacionada a você escrever enquanto lê, escrever enquanto assiste uma aula, rabiscar alguma coisa com caneta, né? Com lápis, com a caneta. E você digitar enquanto lê, né? No computador ou até no celular ou no tablet, você digitar enquanto lê. Quando você escreve com a caneta, usando a mão, né? Para desenhar as letras, etc., enquanto você está lendo, ou enquanto você está estudando, a eficácia daquilo que você leu na gravação nos engramas, com memória, é muito superior ainda a quando você digita enquanto lê. E muito superior, em todos os casos, quando você lê ou ouve sem digitar ou sem escrever. Então, em primeiro lugar, está a pior fase é ouvir ou ler sem fazer nada. A eficácia começa a melhorar você ouvindo ou lendo, digitando no computador. E a eficácia maior é ouvir ou lendo, escrevendo mesmo com a caneta. Ainda. E eu acredito que isso vai mudar. Mas, nesses últimos anos, todo início de ano, nós temos feito essa experiência. Eu faço aqui na minha escola, algumas escolas que a gente orienta, eu peço para fazer também, fazer uma experiência com alunos, cada uns com computadores e outro com papel e caneta, né? Alunos do meu nível de compreensão, tem que ser, né? E lá nos Estados Unidos tem pessoas fazendo, lá em Nova York, e tem em Seul, na Coreia também, num colégio que antigamente eu ia muito lá, que agora tem uns 5 anos que eu não estou indo lá. Então, fazem também lá. Então, até hoje, até esse ano, o resultado foi o mesmo. Ou seja, a diferença ainda continua para melhor para quem escreve com a mão. Mas eu acredito que vai mudar, porque está todo mundo digitando o tempo todo, né? Então, breve, pode ser que a própria digitação já faça o mesmo papel da escrita à mão. Para os novos. Para mim, não. Eu adoro escrever, então estou sempre com a caderno do lado, estou escrevendo. Às vezes, quando eu vou no sábado à noite, como hoje, por exemplo, na hora que eu vou escrever um conto, etc., eu adoro escrever a caneta mesmo. Escrevendo a caneta mesmo no papel. Às vezes, não. Às vezes eu vou para um local, vou com o meu computador e vou digitar no computador. Mas eu gosto muito da escrita mesmo, a escrita no papel. Então, o princípio desse foi necessidade e interesse. Agora,
a necessidade a ser satisfeita é estratégia. Nós temos que criar estratégia para a criança poder realmente ter interesse em se desenvolver, né? Ou seja, na realidade, o que aconteceu? Lá na Escola de Genebra foi reunido a biologia, tá? A pedagogia e a psicanálise, a psicologia, né? A psicologia, a pedagogia e a biologia. Não a psicanálise em si, a psicologia, no caso. E é um conhecimento fantástico, né? Agora, quais são os conceitos que eu achei mais interessantes e que interessam para nós na psicopedagogia, né? Lá de Genebra? Um é que eles acham que nós temos mesmo que estar bem atentos a dar liberdade à criança, respeitando as suas necessidades. Porque uma das necessidades é a necessidade de controle. Então, dar liberdade, respeitando a necessidade, às vezes as pessoas acham que é dar liberdade e o que ela disser que quer é o que ela necessita. Não. Necessidade é a necessidade estudada por nós, quais são as necessidades reais dela. É como, por exemplo, na fase até 1 ano e meio, ela pode ter necessidade de uma chupeta. Na fase de 1 ano e meio a 3, ela não tem necessidade de uma chupeta. Então, nós temos que dar liberdade à criança que está entre 1 ano e meio e 3 anos, mas sem dar a chupeta. A chupeta tem que ser tirada, porque, senão, aquilo não é necessidade real e pode se transformar num vício. Então, existe sempre uma necessidade da imposição do limite. A imposição do limite está em Freinet, está na Escola de Genebra, está na Escola de Agostini, está na minha metodologia de dinâmica grupal. A necessidade de limite está em todas. Está na de Zé Pacheco. Tá? Embora lá pareça que é uma bagunça, não é bagunça. É uma bagunça organizada, aliás. Tá? O aluno escolhe a aula que ele vai, mas ele tem um compromisso com o aprendizado. Então, ele escolhe dependendo dele achar que se ele precisa ou não da explicação do professor para aquele aprendizado. Então, não é bagunça. Ele cria, Zé Pacheco cria na criança a responsabilidade pela construção do seu aprendizado. E a criança tem todas as armas na mão. Ele tem o professor para explicar, ele tem o livro para ele ler sozinho, ele tem o colega para perguntar, ele pode fazer de qualquer forma. Mas ele é o responsável pela construção da aprendizagem dele. E nós só temos uma opção, que é estar na sala de aula, ouvindo o professor e fazendo as tarefas, né? E isso nos colégios tradicionais, né? No meu colégio ainda é grande parte isso, mas em determinados aspectos é diferente. Por exemplo, os superdotados, eles entram na sala que ele quiser, na hora que ele quiser, para poder se desenvolver bem e para a gente não perder o pique do desenvolvimento deles, né? Então, tem algumas variantes assim, né? Mas tem muita coisa para a gente mexer ainda, muita coisa na educação. O que interessa é nós mexermos de maneira que o aluno não seja jamais o aluno que é hoje passivo. O aluno não pode ser passivo. O aluno tem que ser um aluno ativo, a aula toda tem que ser o protagonista da sua própria aprendizagem, né? Logicamente, isso na aula comum, na aula em que você tem, digamos, 4 horas aula por semana, 2 horas aula por semana daquela matéria, entremeadas com as outras horas aula das outras matérias, que é a educação básica, ensino técnico, ensino profissional, né? A nossa metodologia de pós-graduação é sacrificante, é terrível, porque você não pode colocar em prática nenhuma dessas metodologias, porque você tem que dar todo o assunto de uma vez só, né? De uma vez só, e o aluno passar o restante do mês todo burilando com aquele assunto, né? Isso no interior. Aqui com vocês é um pouco menos, porque vocês dividem em 2 etapas. No interior é uma etapa só. Você começa na sexta-feira às 6 horas da tarde e acaba no domingo ao meio-dia. Então, não tem como você... Eu já tentei. Já fiz até numa cidade aqui do estado da Bahia mesmo, um curso, módulo de pós-graduação, todo na minha metodologia, totalmente na minha metodologia. Mas não foi dado todo o assunto. Impossível.
Não teve como dar o assunto inteiro. Mas eu comentei com todo mundo que ia ser assim, todo mundo ia ter que se virar para estudar o resto do assunto. Por quê que eu fiz isso? Isso tem bastante tempo, foi logo no início que eu entrei na Realiza, para dar aula para a Realiza. Né? Porque nessa sala de aula, nessa turma, nós tínhamos 3 professoras, eram professoras, 3 professoras com deficiência mental, com atraso mental. Tá? Então, elas tinham uma diferença muito grande cognitiva para o restante da turma. E eu detetei isso na sexta-feira, quando comecei a conversar com os alunos, aí eu percebi. E a coordenadora me falou na hora, né, depois que eu já estava conversando. Aí eu disse, meu Deus do céu, elas não vão entender nada. Eu não me lembro que matéria ela era. Elas não vão entender nada. Então, eu vou usar a minha metodologia. E avisei a turma que nós íamos fazer a metodologia que eu queria que fosse o mais importante deles aprenderem. Né? Aí nós fizemos em grupos operativos e foi bacana, foi um negócio bem bacana mesmo. Foi todo em grupo operativo. Mas a gente não pode, nessa metodologia nossa, é complicado para dar tudo. Né? Então, essa liberdade, a gente tem que ver que é uma liberdade controlada, porque a gente precisa respeitar a necessidade verdadeira da criança. Né? E essa liberdade respeitando a necessidade foi justamente o precursor dos estudos da fase da criança por Piaget. Foi aí que ele começou a desenvolver aqueles estudos que depois vieram à tona, né, das fases da criança. Então, outra coisa da Escola de Genebra interessante é que toda atividade nós devemos apresentá-la como se fosse um jogo. Se nós conseguirmos apresentar a atividade como um jogo, nós estaremos colaborando, tá, para que ela se prepare para a vida real. Por quê? Todo jogo pode evoluir para uma coisa a ser apresentada, é um resultado a ser alcançado, é uma meta a ser conseguida, ou seja, o trabalho também é assim. Então, a atividade apresentada como um jogo, facilmente nós podemos fazer com que ela evolua para o trabalho. Então, essa é uma coisa também bem batida na Escola de Genebra. Né? Então, como é que a gente vai planejar essa atividade como um jogo? Todo jogo, de preferência, deve ser planejado como uma resolução de um problema, que é o que acontece no trabalho da vida real. Né? Então, com isso, que Freinet faz direto em cima disso na sua metodologia, direto, e Freinet ele faz isso com as crianças andando pelo campo, descobrindo coisas a fazer, materiais a pesquisar, tudo isso. Né? E aí as crianças vão se adaptando a cumprir um dia como se fosse um dia de trabalho normal. É muito bacana essa prática de Freinet. Conceitos. Aí tem os conceitos que nós vamos discutir, porque tem coisas aí que eu, por exemplo, não concordo em algumas coisas dessas. Bom, esse conceito primeiro, que alunos mais aptos, para os alunos mais aptos, nós temos que dar exigências maiores, isso aí é fundamental para você poder manter na sua sala de aula os alunos, por exemplo, com altas habilidades e os alunos superdotados. Não tem tanto um como o outro. Principalmente os superdotados. Né? O alta habilidade pode até se enganar um pouquinho, porque ele tem altas habilidades em uma coisa, mas não tem outra. O superdotado, ou seja, aquele que tem muita facilidade de aprender tudo, se você não puser exigências maiores para ele, ele realmente vai desistir de estudar. Aí eu concordo. Então, esse conceito da Escola de Genebra, ok, tranquilo. Agora, outro conceito. Nesse caso, é polêmico. Vamos ver o que vocês acham. O que a Escola de Genebra diz? Nós temos que ter classes paralelas. Então, você tem todos os alunos, por exemplo, que estão no 7º ano do ensino fundamental. Só que nesse 7º ano, como em qualquer nível escolar, você tem diferentes níveis de entendimento. E você tem alunos com muita facilidade em português e alunos com muita dificuldade em português. E assim também em matemática, em ciências, etc. Então, numa classe do 7º ano, você tem vários níveis diferentes. Isso sem considerar a inclusão escolar, porque naquela época ninguém ligava para isso, não. Na época da Escola de Genebra,
o aluno deficiente tinha que ficar lá em casa ou ficar na escola especial. Nada de aluno deficiente em sala. Tá? Isso é recente. Esse respeito ao deficiente, respeito à dificuldade de aprendizagem é recente. Na época, ninguém pensava nisso. Era aluno normal mesmo, neurotípico, com diferente entendimento. O que a Escola de Genebra achou por bem? Tem que ter classe paralela. Então, você não pode botar todo mundo numa mesma classe. Você tem que fazer classes diferentes que ensinem em níveis diferentes. Então, você vai ter sexto ano A, B, C, D. Sexto ano A, os que têm nível mais elevado de compreensão. Sexto ano D, os que têm nível mais baixo de compreensão. Isso pode ser muito interessante, né, para a facilidade do professor. Porque aí o professor sabe qual é o nível de aula que ele vai dar, porque todo mundo está no mesmo nível naquela sala de aula. Mas isso é completamente contrário à filosofia hoje que nós estamos usando da educação inclusiva. E na educação inclusiva, você tem que juntar todo mundo de níveis diferentes, porque você vai sempre ter um nível diferente, muito acentuado, que é o deficiente intelectual. E nós temos que juntar todos eles. Então, essa ideia das classes paralelas, até hoje, é muito polêmica. Em muitos colégios que eu tenho dado formação, em muitas secretarias de educação, né, eu tenho dado formação, tem um grupo grande de professores que acredita que tem que ser assim, como a Escola de Genebra. Tem que ter classes paralelas. Se não tiver classe paralela, não tem como dar aula direito. Quando eu ensino a minha metodologia, o pessoal que vê que tem como dar sim. Tá? E nem é difícil. Mas será que vale a pena? Porque agora, por exemplo, com as crianças tendo que ter afastamento de 1,5 metro, uma da outra, quando voltarem, né, para a sala de aula presencial. Afastamento de 1,5 metro. Como é que você vai botar as crianças em grupo? Porque na minha metodologia, e nessa que a gente tem usado, o aprendizado é em grupos operativos. Como é que você vai botar as crianças em grupo com afastamento de 1,5 metro? Não tem como, né? Fica meio complicado. A não ser que a gente use o processo que eu estou estudando até, porque eu quero grupos operativos, o que realmente sempre deu certo, de você colocar aqueles acrílicos, um X de acrílico numa mesa redonda, tá? Em que você põe 4 crianças separadas pelo acrílico. Sei lá, alguma coisa tem que ser feita para permitir essa metodologia de dinâmica grupal. A gente vai ter que inventar alguma coisa. E eu não consegui ainda. Não consegui pensar ainda. Ainda bem que nós não estamos em Manaus, porque em Manaus as escolas já começaram e aqui ainda vai demorar. Então ainda dá tempo de pensar em alguma coisa. Então essa é polêmica, tá? Essa ideia das classes paralelas é algo polêmico. Outra ideia da Escola de Genebra é classes móveis. Como é que seria classes móveis? O aluno está matriculado no 7º ano. Aí ele sabe que a classe 7º A é dos alunos mais avançados e 7º D dos mais atrasados. Ele pode escolher a sala que ele vai para qualquer matéria. Então, ele escolhe a sala que ele vai, porque sabe que naquela escola o nível vai ser o que ele tem em matemática. Mas quando chegar a aula de física, ele já vai para outra sala. Quando chegar a português, ele vai para a sala do outro nível. Então, as salas móveis na realidade, o aluno móvel. O aluno escolhe a classe que ele vai participar em cada disciplina de acordo com o seu nível de entendimento. Tá? É outra coisa da Escola de Genebra. Agora, vocês veem que... E a estrutura para fazer isso, né? Outra coisa da Escola de Genebra. Eles exigiram que havia necessidade, isso aconteceu em Minas Gerais, e deu um rolo danado com o MEC, redução do currículo obrigatório ao básico. Mas isso foi na época que ela esteve lá em Minas Gerais, né? Agora mudou tudo. Redução do currículo obrigatório ao básico. Então, a gente pega o que é mais importante para o currículo obrigatório, coloca o mínimo possível, e o resto, a criança que escolhe. É o aluno que vai escolher.
ele é que vai escolher que outros assuntos ele vai aprender, já que o que ele tem obrigação é apenas o básico. Isso é mais ou menos o que acontece nas faculdades com a parte opcional, que você é obrigado a ter matérias opcionais, né? Algumas matérias, mas você não precisa, você não é obrigado a escolher aquela matéria. Você escolhe a matéria que você quiser como opcional, né? Acho que é opcional o nome, né, que dá, nem me lembro mais qual é o nome que dá na faculdade. Então, a ideia é essa, é mais ou menos isso. Então, vejam, uma coisa que não sei se vocês têm alguma ideia em relação a isso. Por exemplo, no caso da classe paralela, tá? Ou seja, que cada classe seja de um nível intelectual diferente, como seria isso, né? Não sei se algum de vocês já teve alguma experiência em relação a isso, e as classes móveis também, tá? O aluno poder estudar. Lógico que para você montar uma estrutura sobre isso é complicado, né? Uma estrutura física na escola. A minha tem, que a minha, embora seja escola pequena, cada sala é de uma matéria, não é de um nível de matéria, mas cada sala é de uma matéria. Então, o aluno sai da sala, está estudando física na sala de física e vai para português na sala de português, coisas assim. Mas esses são as coisas básicas, os conceitos básicos da Escola de Genebra, né? que a gente pode colocar no nosso dia a dia, né? Pode tentar colocar, estudar para colocar, né? Na psicopedagogia, né? Aí, agora, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Que fiquei falando o tempo todo? Algum comentário, alguma coisa? Quer dizer, a Ana também falou, a Ana Carolina também falou bastante. Mas alguém tem algum comentário sobre alguma dessas coisas? Eu fiquei aqui, professor, me controlando também para não falar demais. Mas pode. Várias coisas eu falava, eu digo, não, eu vou ficar quietinha aqui. Deixa eu ficar quieto. Para Não, não mas ficar pode. toda Tranquilo. hora. Não. Mas é um assunto fascinante, né? Já visto que eu fiz, né? Psicologia, eu sou apaixonada pela área. Apesar de não ser da área da psicanálise. Aham. Mas eu não sou como muitos colegas, né? Que se você é de psicanálise, então tem aversão a comportamental. Ou se você é da Tem isso. comportamental, tem Gestalt. aversão. Tem essa coisa dentro da psicologia que eu não consigo entender. Então, eu sou da área comportamental, né? Eu sou da TCC. Aham. Então, que é a terapia cognitivo-comportamental. Exato. Aham. E eu gosto muito, né? Me dedico muito, assim, aos estudos, né? Mas a psicanálise é a base de tudo, né? É uma das que surge, né? Com Inicialmente. certeza. Então, eu sou suspeita para ficar falando, por isso que eu fiquei aqui quietinha. Caiu aqui. Eu tô falando, é por isso que eu fiquei em alguns momentos fiquei mais quietinha, porque senão também eu ia querer dar aula, eu e o senhor aqui, nós dois dando aula. E esse livro foi o que você mostrou da outra vez? Isso, Né? esse, exatamente. Esse. Aí eu disse, Exatamente. Essa é a Bíblia. É o que eu estou lendo, é o que eu estou estudando, e era exatamente o que eu estava estudando. Estava aqui do meu lado ele. Essa é a Bíblia. E ele está vivo ainda, né? Você estava falando dos contemporâneos, de quem já não está mais vivo. Ele está ele vivo é ainda, que né? não Beck. É defunto. Esse meu ainda aluno não é reclamar. defunto. Não. Desse aí ele não pode reclamar, né? E a filha dele também, né? Segue os mesmos passos. Eu estou lendo um livro dela, Judith Beck. Que Exato, falando sobre dieta. Me fugiu agora o nome, daqui a pouquinho eu vou ali e pego o livro. Dieta, porque esse é um livro físico. Que é o que eu vou falar na semana que vem, quarta-feira. É fascinante. Eu vou ali pegar o livro e mostro para o senhor. Espera aí que eu volto. E aproveitando isso, alguém tem algum comentário sobre o que a gente falou, algum aspecto aí, alguma polêmica dessas? Alguém já viu já teve essa experiência de alunos superdotados, né? O que fazer com ele, né? Ou com altas habilidades, né? Que isso é uma coisa interessante a gente apresentar e tirar essas
tentar tirar, né? Tentar tirar essas dúvidas sobre esses caras, que dá trabalho, viu? Superdotado dá trabalho. Achou o livro? Achei, professor. É esse aqui, ó. Armadilhas da dieta. Treine seu cérebro para emagrecer e nunca mais volte a engordar, de Judith Becker. Ela tem, né, esses Eu já livros vi. voltados para essa área, né? Eu já É a vi área esse de livro. alimentação. Ele é bem interessante, bem interessante. Tem também, ela fala aqui na frente, né? A autora do best-seller Pense Magro, que é uma linha dela também de livros, que inclusive tem para o paciente também. Ah, ótimo. É bacana. Essa linha é fantástica. A alimentação, né? Nutrição, alimentação, essa Sim, coisa toda, com certeza. é básico para a nossa vida, né? E a gente Com certeza. tem que estar pensando nesse aspecto, porque é muito importante, né? E é o que eu vou falar na semana que vem, que parece que é a semana do autista ou de conscientização do deficiente, tem uma coisa assim, semana que vem. Aí lá em Seabra, eles vão fazer o pessoal do AEE, né? Centro Municipal de Atendimento e Educação Especializado, eles vão fazer uma semana de palestras. E a minha vai ser exatamente sobre a nutrição, a importância do aspecto nutricional, as dietas, etc., no autismo e no TDAH. Né? Vai ser a minha participação, acho que é na segunda-feira, se não me engano. Que eu sou muito empolgado com a alimentação, porque ela é realmente... eu vejo claramente a diferença de uma criança quando você tira da alimentação dela os venenos. A diferença é gritante. E tem pai, como teve um pai de um amigo meu, aliás, não é pai, ele é um conhecido meu, tá? E que tem um filho autista. E eu não deixei ele matricular o filho no meu colégio, porque ele se negou a fazer a dieta, disse que ele não ia como é que é? Fazer essa maldade com o filho dele. E agora eu já soube que ele se arrependeu, porque o filho não está evoluindo e os filhos dos outros estão evoluindo porque estão fazendo a dieta. Não é que pode achar maldade você tirar veneno da comida da criança. Se você está dando veneno a ele, glúten para ele é veneno, leite é veneno, soja é veneno para ele, açúcar branco é veneno, refrigerante é veneno. Tá? Então você tem que tira de vocês todos, tira da família toda, faz uma dieta, não compre isso para ter na sua casa. Para nós, aí né, você vai típicos, transformar já não seu é filho. bom. Que aí transforma a criança. Agora, as pessoas se negarem a isso, meu Deus do céu, e vai ter o filho dependente dele a vida toda, porque o filho não evoluiu, não consegue, não vai evoluir, não. Então, essas coisas são fundamentais. A gente tem que ver que a alimentação é básica. Né? E o pior é que a faculdade de nutrição, diversas faculdades de nutrição, não estou dizendo as faculdades todas, eu estou sabendo por nutricionistas, né? Que levam um susto quando eu converso com elas e dizem, nossa, eu não estudei nada disso na faculdade. Ninguém falou nada disso na faculdade. De nutrição. Meu Deus do céu. Aí é complicado. É extremamente complicado, né? Ou seja, é onde deveria estar todo o estudo, né? Com certeza. A gastronomia, a faculdade de gastronomia, tem até uma que é uma das melhores do Brasil, parece que é em Juazeiro, não, em Petrolina. Parece que é uma das melhores faculdades de gastronomia do Brasil. Melhores níveis, né? E eu estou doido para visitar para saber se eles estão estudando isso também, porque tem a gastronomia é importantíssima para o autista, principalmente para o autista. Por quê? Porque o autista, quando ele tem a tal da seletividade alimentar, né, ele não consegue comer determinadas coisas por causa dos temperos, dos gostos e da consistência da comida. Era isso que eu ia falar, textura, né? Textura. Então, ele se acostumou a não gostar de uma determinada textura por causa do gosto ou do cheiro, aquela textura ele rejeita também. Ele associa no cérebro aquela textura àquele gosto ruim, que é muito ruim, porque ele amplifica muito aquele gosto, aquele sabor. Aí o que a gastronomia vai fazer? O estudo gastronômico, engenharia de alimentos, vai ver de que forma pode fazer a mesma nutrição, o mesmo nutriente com a modificação da textura. Então, de que forma eles podem cozinhar, preparar uma comida com a textura que o autista permite, gosta, com o mesmo nutriente que ele precisa. Isso é engenharia de alimentos, né? E gastronomia, etc.
E aí, só que o que eu olhei, eu não vi nada de autismo em nenhuma faculdade, por enquanto, pelo menos nas Uhum. grades curriculares, né? E o autismo está aumentando a nível assustador. Então, quem não estudar autismo hoje vai ficar fora do mercado de trabalho, de entendimento de mundo, né? Sim. Você vê hoje, a gente tem um autista e daqui a pouco, 2025, um para cada 2 crianças. Imagina. E as famílias, né? É extremamente complicado, professor. Eu tenho uma pessoa, uma amiga, né? E ela estava me falando sobre uma amiga dela, que tem um filho, né? E que ela conversando comigo, ela, poxa, Carol, ele tem tais e tais características e tal. Eu falei assim, ó, tem que cuidar, né? É bom levar para fazer uma avaliação, porque ele vai precisar de um acompanhamento específico, né? Ele está naquele Exatamente. momento que tem aqueles ataques de raiva, né? Eu falei, Meu digo, Deus. claro, né? Não é normal, mas ele também não pode ser tratado, né, da forma que ele está sendo tratado. Ele não faz, professor, nenhum tipo de acompanhamento. Meu Né? A Deus do mãe céu. nega a todo momento. Eu falei para ela, disse, olha, ela está prejudicando ele num nível que ela não vai conseguir mensurar no dia que ela pensar em correr atrás, porque ele é pequeno, acho que ele tem 4 anos, Nossa, 5. tem toda a chance de ficar praticamente Pois zerado, é, de zerar o exatamente. autismo. Tem todas Eu as fico chances. assim, 4 anos, pensando meu muito Deus na do céu. família, É só, muito na é só família. mudar a alimentação, no caso, e tirar os parasitas. Única coisa que essa criança Exatamente. precisa. Porque Pois quando é, começa a interferir em outras áreas, vai ficando cada vez mais difícil. com Então, por isso certeza. que a gente, que é justamente a psicopedagogo, né, é quem tem que tentar, né, convencer os Uhum, pais a isso. exatamente, Porque os pais são muito resistentes. com E certeza. tem uns que até concordam com a dieta, mas não fazem em casa. Eles É, não fazem. Aí vai dar um exemplo ruim, né? com certeza. E minha mulher agora está com intolerância a um monte de coisa. Parece intolerância a um monte de troço. Quer dizer, descobriu, é eu que insisti, né, que o Uhum, problema que ela estava tendo não era um problema médico. Mas como o irmão é médico, o irmão achou sim, que tinha que dar remédio, medicamento, aquela coisa toda, e tudo, até que nada deu certo, eu digo, vamos fazer o tratamento nutricional. Então está fazendo, está melhorando bastante. O único problema é que as intolerâncias dela são iguais ao do autismo e do TDAH, né? hum, E eu sempre digo que a família tem que fazer dieta. Pronto. sim. O que aconteceu? Estamos Entrou todos na nós dieta. aqui na dieta. Então tá uma coisa de doido. Agora mesmo, antes do almoço, eu cheguei lá embaixo, estava preparando o almoço, prova aqui esse negócio. Aí fui provar. Gostou? Não, não tem gosto de nada esse troço. Pois é, essa vai ser a nossa sobremesa. Meu Deus do céu. Tem certeza, Irani? Ela disse, vai, você não disse que todo mundo tem que comer. E o pior, sou eu e meus filhos. Todo mundo está entrando na dieta dela aqui. Tá Então, vendo, professor? vai ser uma coisa de doido. No almoço, está todo mundo adorando, porque ela não gosta de saladas, ela só gostava de Sim. carne e tudo aquilo. E agora a dieta dela tem que ter todas as saladas, todas as coisas, né? Um dia Nossa. frango, outro dia peixe, isso todos meus filhos e eu, nós adoramos. Mas a parte dos doces, a parte do As lanche, sobremesas, meu né? Deus do céu, que coisa de maluco. Mas a gente vai fazer para. Professor, Oi, diga, Glória, você diga, estava Glória. falando aí de textura, eu comprei esse livro que chegou nesse tantinho. O cérebro autista, Temple Grandin, meu Deus do céu, ela é fantástica. Essa E mulher. ele fala aqui, né, dessa questão da... Deixa eu tirar minha imagem que eu estou horrível. Ah, meu Enfim, Deus. ele fala aqui, era só para mostrar o livro, professor. Ele fala aqui, Mulher né, mulher tem um problema sério, né? Homem não Não tem é essa, problema né? não, professor, é razão. Ele fala da Diga, pode. sensibilidade gustativa, né? Exato. Ele fala bastante dessa determinadas texturas no corpo É ela, tempo influencia. é É mulher. ela, é verdade, é ela. É, Nos é, odores também. é. Isso. Ela é autista, Ela é ela autista e era escreveu o autista livro. severa. Ela diz que ela era. Ga- é, como é que é? Leve, moderada, Asperger. Ela se dizia autista de síndrome de Asperger. Não é, não. Eu conheci ela. Eu fui aos Estados Unidos, conheci a casa dela, eu fui na casa dela. Ela era autista severa.
Só que ela mudou completamente por causa da mãe. Não sei se o livro... fala, é Cérebro Autista, ela dá a descrição toda, né, do que Ah, aconteceu. ela aqui ela está contando a história, né? A Exato. história Esse dela livro, eu me toda. lembro. E ela é fantástica. Agora, ela desenvolveu, como ela tem 1.000 trilhões de conexões neurais, né? É uma gênio essa mulher. Agora, um gênio para algumas áreas intelectuais. O autista tem isso. Para outras áreas intelectuais, ela pode não ter genialidade nenhuma, como ela não tem. Por exemplo, ela é zerada na inteligência interpessoal. Ele é super mal educado. Não tem inteligência interpessoal. Relacionamento interpessoal para ela não tem a menor importância. Ela não liga para isso. E nem ninguém liga, porque ela é um gêniozinho, fantástica. Temple E Grandin. essa relação com as pessoas é um processo complicado para o autista, né? Mas nem todos. Tem uns que desenvolvem bem essa parte. Eu tenho vários, né, que eu estou há 21 anos com autistas comigo. Né? Então, tem uns que se desenvolvem muito bem na parte interpessoal. Tem autista que, da primeira vez que eu vejo, ele me dá um abraço. Isso não é de autista tradicional. Né? Autista tradicional não chega perto de você, não olha para você. Então, teve autista meu que não, de cara, me conheceu, a mãe falou de mim. Quando chegou no colégio, ele pulou e me abraçou. Pulou para o meu colo e me abraçou. Né? Disse, meu Deus! Ou seja, e aí a gente faz logo, imediatamente, a dieta. Primeira coisa que eu mando fazer. Faz a dieta, complementa as vitaminas, né? Às vezes tem que complementar com suplemento alimentar, por quê? Porque essa história que Temple fala aí da seletividade alimentar, às vezes eles ficam, como eu comentei também, né? Eles não conseguem mesmo comer determinada comida que precisa para complementar a vitamina. Aí o jeito é a nutricionista passar, então, um suplemento alimentar. Mas é um suplemento que vem como complemento, né? Não vem como suplemento, porque eu sou contra suplementar a vitamina. A vitamina, no meu modo de entender, a gente tem que deixar no nível certo. A gente não pode também tomar mais vitamina do que a gente precisa, porque ela acaba fazendo mal, porque ela vai ser mal interpretada no fígado, no rim, em tudo, né? Então tem que ter no nível certo. A única vitamina que não tem esse problema é a vitamina D quando é do sol, direto do sol. Que aí você pode tomar só à vontade, que quem não vai gostar é o dermatologista. Mas porque ele quer que você compre o protetor solar que ele recomenda lá para ele ganhar dinheiro, a comissão do protetor solar. Aí, quando eu digo a ele que eu passo bronzeador em vez de protetor solar, eu não passo, não, eu estou de brincadeira, né? Mas ele você faz isso, lógico, porque aí então pelo menos tira o bronzeador. Eu digo, tá bom, vou tirar. Eu não passo. Então, fico lá no sol pegando meu solzinho, né? Então, aí esse complemento. Então, isso é uma das coisas importantes. E Temple Grandin evoluiu também por causa do professor dela, que vai estar contado no livro aí. Esse livro é fantástico dela. Ela conta essa história dela toda, né? E ela é um gêniozinho na ciência animal. Um gênio na ciência animal. Desenvolveu coisas fantásticas. Ela é pós-doc, né? Fazendo pós-doutorados já há bastante tempo. É professora universitária, palestrante internacional e uma das maiores cientistas da ciência animal. Imagina, autista. Né? E eu estou com alguns sendo caminhados para lá, né? Alguns ex-autistas, eu chamo de ex-autistas, e já nesse caminho, né? Tem 2 em um doutorado, fazendo doutorado agora, os 2 terminando mestrado, e lá vamos nós, tá? Com os nossos autistas aí. Agora, tem aqueles que você fica com pena, como esse que você falou, ou seja, como é que pode, Ô, né? A professor, mãe então não a gente querer pode fazer dizer que dieta. nem todo autista tem essa. Deixa eu ver aqui, deixa eu elaborar. Interrelacionamento? Essa região afetada de predominância da capacidade de percepção social, então nem todo autista tem essa incapacidade de percepção social? Exato. Por quê? Porque o que acontece por que ocorre os defeitos, né? Digamos assim, o pessoal não gosta que a gente fale defeito, nem que fale pessoa normal, nem que fale anormal, mas e nem anomalia, né? Eu já levei várias broncas por causa disso, mas é isso que é difícil a gente falar.
Então, por que ocorrem esses defeitos? A mutação genética acontece. É uma mutação de um gene? Não. Diversas mutações genéticas, e cada autista tem genes diferentes, por isso que cada um é diferente do outro. Essas mutações provocam defeitos na formação do corpo humano. Esses defeitos na formação do corpo humano ocorrem em algumas áreas. Na maioria dos autistas, aliás, em todos os que eu vi até hoje, todos, o maior defeito está em duas áreas. Uma, nos espinhos dendríticos, ou seja, nas antenas dos dendritos dos neurônios, que faz a comunicação entre os neurônios, e nas paredes do intestino. Então, a parede do intestino é que é o pior lugar, porque as paredes do intestino ficam permeáveis. Então, essa é a consequência primeira do defeito do autismo, é a permeabilidade da parede do intestino. E aí a gente vai chegar lá no que você perguntou. Com essa permeabilidade, o que vai acontecer? Vai passar para a corrente sanguínea. Quando a parede é impermeável, não passa. Como a parede é permeável, passa para a corrente sanguínea um monte de coisa que entra na alimentação dele. E algumas dessas coisas que se nós comermos não vai fazer mal nenhum para a gente, porque a nossa parede do intestino é impermeável, na do autista vai entrar na corrente sanguínea e vai fazer mal a ele. Por isso que a gente tem que tirar tudo isso. Aí esse mal é o quê? Vai para a corrente sanguínea e vai inflamar os astrócitos dos neurônios, lá no cérebro. Essa inflamação, a depender da área onde essa rede neural inflamada está, vai afetar alguma área intelectual ou motora do autismo, entendeu? Por exemplo, se tiver na área do comando da área de Broca, nas redes motoras da área de Broca, esse autista não vai falar, ou vai demorar muito a falar, vai falar com muita dificuldade. Se tiver na área da inteligência interpessoal, esse autista não vai se relacionar com ninguém, não vai conseguir olhar o olho de ninguém. Tá? Então, depende da área. E se tiver, por exemplo, na área de... Bom, esse é o defeito, né? Que inflamou. Mas tem uma outra coisa que também diferencia os autistas. Então, digamos, se a área que inflamou nada tem a ver com a interpessoalidade, esse autista vai ter um relacionamento interpessoal com qualquer pessoa, como qualquer um. Não vai ter modificação nenhuma. Como esse, por exemplo, que eu lhe falei, que veio correndo e me abraçou. Entendeu? E aí tem mais uma coisa. Então, vamos que todos eles que tenha sido feita a inflamação. Aí, outra coisa que modifica de um autista para o outro é por causa da poda neural. Então, é uma outra consequência do defeitos do gene, é que não haverá poda neural na maior parte dos autistas. A poda neural é o que reduz de 1.000 trilhões de conexões com 2 anos de idade para 100 trilhões de conexões com 12 anos de idade, a maioria, todas as crianças, menos os autistas. Com os autistas, eles ficam com as 1.000 trilhões de conexões. Pronto. Essas 1.000 trilhões de conexões são neurônios a mais, que podem se localizar em qualquer lugar do cérebro. Quando esses neurônios estão localizados na área do processador da língua e do nariz, ou seja, gustação e olfato, o que vai fazer? Toda comida que ele for comer vai ser super amplificada por esse número enorme de neurônios, e quando a informação chegar no processador de gustação ou de olfato, vai estar tão amplificado que ele vai sentir pavor daquela comida, ele não vai conseguir comer, porque está muito, muito intensificado aquele sinal, entendeu? Então, nesse caso, na seletividade alimentar, nem todo autista tem, porque alguns autistas, esse acúmulo de neurônios está em outra área qualquer, como, por exemplo, na área do processamento matemático. Aí esse autista pode ter seletividade alimentar, não ter seletividade alimentar, e tem uma super inteligência matemática. Por quê? Porque tem muito processador na área da matemática. O outro tem muita inteligência de memória de arte, por exemplo, né? Consegue
memorizar, memória visual. Então, ele olha uma vez para a natureza e ele consegue reproduzir direitinho cada detalhe. Então, varia muito. O autista varia muito porque a gente não sabe em que área houve o excesso de neurônios, né? E provocando esses defeitos, né? E também em que área há a inflamação cerebral provocando aqueles outros defeitos. Ou seja, cada autista é diferente. Mas agora, em todos eles, se você tira glúten, leite, soja, os óleos normais de cozinha, açúcar refinado, conservantes e corantes, substitui tudo isso por alimentos que mantenham a nutrição dele sem nada disso. E se, além disso, você faz um processo de eliminação de todos os parasitas, que são os vermes e os protozoários, esse autista vai ser maravilhoso, ele vai se desenvolver muito bem, não vai ter agressividade, inquietação, não vai precisar de nenhum desses remédios, risperidona, Rivotril, aripiprazol, não vai precisar de nada disso. E com isso não vai se prejudicar. Essa é a vantagem. Então é isso. Professor? Então... Oi, diga. Boa tarde, Andréa. Oi, André. Eu te conheci há 15 dias, na aula anterior, e assim, me chamou muita atenção porque eu tenho 2 amigas que têm filhos autistas. Um tem 6 anos e o outro já é pré-adolescente. E eu gostaria muito de indicá-las para elas conhecerem seu trabalho. O senhor indica algum artigo ou algum vídeo que eu possa fazer essa indicação? Nossa, o meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube, aí que ela pode imediatamente entrar lá e vai no playlist autismo, por exemplo, né? Sim. Playlist educação inclusiva, que tem tudo a ver com autismo, né? Então, nesse playlist tem tudo. E ela pode entrar em contato comigo para conversar sobre o processo das crianças e eu ver o que eu posso indicar, que vídeo ela pode assistir, que blog ela pode ler, porque tem o blog também, né? E quais são os artigos que estão nos blogs, né? A deficiência em si, ou seja, o transtorno em si, o debate sobre ele só vai sair no meu próximo livro. O meu livro Inclusão Responsável, ele serve para ela, esse livro Inclusão Responsável, que é um dos de educação, né? Para o efeito de... Deixa eu ver aqui, vou mostrar quais são eles aqui. Esse o livro do meio, Inclusão Responsável. Sei, o vermelho. Esse vermelho do meio, ele fala tudo sobre a educação do autista, tudo sobre a educação, a forma de incluí-lo, e tem parte que é para a escola, para exigir da escola, como treinar o professor, metodologias para eles poderem se desenvolver, a inclusão responsável, tá? Para o processo de educação, esse é ótimo, essencial. Eu estou chamando ótimo meu próprio livro, né? Mas... Tá certo. O autor é fantástico, viu? Escreve muito bem. Fantástico. Mas eu assino embaixo. Eu gosto muito dele. Aí, a sexualidade humana já serviria se, por acaso, fosse outro tipo de deficiência, como a deficiência, por exemplo, a síndrome de Down, autismo severo que não foi tratado, e que aquelas crianças que não têm discernimento atingiram a fase da puberdade sem discernimento. Então, se masturbam na frente dos outros, se masturbam na rua. Tá? Então, a sexualidade humana, um dos capítulos fala exatamente como nós podemos consertar, né, digamos assim, essas crianças, sem fazer a loucura que alguns médicos estão fazendo, que é fazendo a castração química da criança. Meu Deus do céu. Nossa. É loucura. Porque a mãe chega desesperada. O professor chega desesperado para a mãe e diz: seu filho está se masturbando na sala de aula. Ele é autista, ou é síndrome de Down, ou é alguma coisa assim, ou tem uma deficiência mental, né? Aí a mãe sai correndo e vai para o médico. E o primeiro médico que todo mundo manda ir é o neuro, ou o psiquiatra. Aí chega lá, o psiquiatra tem o remédio certinho para isso. Castração química. Aí ele não vai ter libido mais, acaba a libido, acaba a masturbação. E acaba a possibilidade dessa pessoa vir a ter alguma relação sexual um dia. Quer dizer, é um crime, né? Para mim, isso é um crime.
E aí, nesse livro Sexualidade Humana, um dos capítulos fala sobre uma forma de nós conseguirmos isso natural. Muitas mães já fizeram e escreveram durante as minhas lives, né, dizendo o resultado, tudo. Esse é muito bom também, viu? O autor também é muito bom, gostei dele também, gosto muito dele. Ótimo, excelente. Carol está só olhando ali. Carol, esses são os meus livros. São os escritos por mim. Aí, esse Afetividade da Educação, eu faço o quê? Um apanhado de todas as fases da educação da criança, né? Esse foi o primeiro livro de educação que eu escrevi, né? E ele já está na 3ª ou 4ª edição, não me engano, não sei. E ele fala sobre todas as fases da criança, baseado em Piaget, Vygotsky, Vallon, Erik Erikson, todos esses caras, esses malucos. E baseado na minha experiência também própria, né? Esse Afetividade da Educação é o primeiro. E esses 2. Então, o de educação são esses 3 livros aqui, né? Então, para ela, por exemplo, esse é muito interessante, é o ideal, né? Para quando começar, que é a idade das crianças? Você sabe a idade delas? Um tem 6 e um já está na pré-adolescência. Então é importante a inclusão é importantíssima mesmo, porque tem que ter muito cuidado, porque a escola às vezes destrói a criança, tá? E outra pessoa que destrói é o médico, tem que tomar muito cuidado. Se começar a dar ipiprazol, risperidona, rivotril, hidroxicloroquina, metilfenidato, meu Deus do céu, já era. Porque destrói a inteligência da criança. Tá? E esse aqui vou fazer isso hoje. E esse livro daqui é o de hoje, ou seja, é o de hoje que eu digo é porque hoje é meu dia de escrever mais um conto. E esse livro é de contos e reflexões, tem mais de 30 contos, reflexões, sei lá, que é todo sábado sai uma. E o primeiro não tem nem como vocês adquirirem de jeito nenhum, porque a 5ª ou 6ª edição está esgotada e eu não tive como fazer outro. Tem gente lá em Seabra, por exemplo, que tem todos os meus livros, né? Menos esse. E toda vez ficam reclamando. Quando é que você vai reeditar? Ele diz que eu quero ter a coleção completa. Esse, não, por enquanto, não tem como. É o romance. Né? Que às vezes a pessoa quer a coletânea. Né? Mas aí dá meus Pronto, vou passar o canal no YouTube. Pronto. O canal é, então, Roberto André. E aí está o próximo curso até. O próximo minicurso nosso. Que a gente tem um minicurso por mês, tá? De 3 noites, né? Terça, quarta e quinta. Só uma vez por mês, na segunda semana de cada mês. E o próximo é esse aí, que é Formação da Criança e do Adolescente, Corpo, Mente e Psique. Que eu falei dele hoje. Né? Excelente. E os meus cursos têm uma vantagem, né? Você paga quanto puder. Então, quando passar para alguém, diga, o único problema dos cursos do professor Roberto é o preço, é muito caro. Então, aí é caro? Mas em todo caso você se inscreve lá e vê lá quanto é, né? Se você puder pagar, você paga. Se não puder, não paga. Aí quando a pessoa clica ali no yup.net.curso e no inscreva-se já, leva um susto, que é quanto você puder. Tem sugestões, mas são sugestões, simples sugestões. Quem não puder, paga quanto puder mesmo. Porque o que eu quero é formar um grupo, tá, no Brasil todo, que a gente esteja consciente dessas coisas, para salvar essas crianças. Tá? Então, não pode ser de graça, porque senão já era, eu não consigo fazer mais nada na vida. Né? Mas pode ser quanto puder mesmo. Quanto puder mesmo. Aí esse é o próximo, é 8, 9 e 10 de setembro. Tá? Todos os que nós já tivemos, os cursos anteriores, os temas todos voltarão. Então, ninguém perdeu nada. Que bom, que bom. Todos os temas vão voltar. Só que vão voltar, lógico, atualizados. Né? Atualizados, porque não tem um curso meu que é igual ao outro. É atualizados com as coisas mais novas, porque eu não paro de estudar. Eu acho que Carol é igual a mim. Não para de estudar, né, Carol? Muitos de vocês também, né? Então, eu não paro de estar em contato. Eu estou saindo de uma academia de ciências para entrar em outra. Tá? Eu estou saindo dessa que está escrita aí, né, da Academia de Ciências de Nova York. Eu acho que eu vou sair dela, porque a outra vai me dar muito trabalho, que é a Academia de Biofísica da Suíça. Né? Porque me empolga muito essa academia da Suíça. Então, eu vou ver se eu entro nela e não saio dessa. Mas, possivelmente, eu tenho que sair, porque aí 2 fica meio complicado. Tá? Mas professor, a gente não para nunca. Não, mas se parasse, eu não estaria aqui, estaria no cemitério já. Com certeza. A gente tem a ilusão, né? Quando se forma,
Não vai estudar mais. Se formou, pronto, acabou. Tô formado, né? Eu estou na primeira pós e pretendo fazer ainda aí mais algumas e quem sabe mestrado, doutorado. Vale a pena. Eu estou com uma amiga minha, né, que essa não foi minha aluna, e infelizmente eu falei para ela, poxa, é Carol também, tá? É Anne Caroline Brito, né? Que ela está fazendo agora o doutorado aqui na UFBA de Vitória da Conquista, né? E o doutorado dela é exatamente sobre a microbiota do autista. Como a microbiota do autismo influi na inflamação, e tudo isso que eu falo do autista. Então, ela agora está fazendo doutorado com essa tese. A tese que eu mais bato no Brasil todo é a tese de doutorado dela. E tem pouca gente fazendo isso. Então, esse doutorado que a Carol está fazendo, que deve terminar só o ano que vem, ou talvez que ela vai apresentar, mas ela já apresentou a proposta de tese na Escócia, na Inglaterra e nos Estados Unidos. E o pessoal ficou admirado com o que ela vai fazer, com o que ela está fazendo. E então é uma coisa que eu recomendo a vocês mesmos, sigam em frente, vão fazendo, porque quando estiver na hora do mestrado, do doutorado, eu tenho umas tesezinhas para mandar para cada um aí, para vocês buscarem. Ótimo, professor. Porque essas teses são importantes para a gente aumentar esse conhecimento. Com certeza. E aluno meu, ex-aluno meu fazendo essa tese, para mim é um orgulho, né? É um tremendo orgulho de poder acompanhar. Eu já combinei com o cara lá de cima, para ele me dar mais uns 50 anos de vida, então com isso eu vou poder acompanhar muita gente aí. Com certeza. Aí é isso. Então é isso. Então o próximo é esse, 8, 9, 10 de setembro. Quem quiser estar com a gente lá nesse mini curso, são sempre 3 dias, tá? É terça, quarta e quinta, às 19 horas. Então é simples demais. Tá? Aí é uma vez por mês só, e a gente está seguindo as sequências até com sugestões mesmo, de temas, para a gente abordar tudo que a gente precisa saber. Né? É isso. Eu já estou me inscrevendo nele aqui. Joia, ok. Vai levar um susto com o valor, viu? Estou assustadíssima aqui, estou muito preocupada. Estou vendo aqui como é que eu vou pagar. Não, muito difícil. Realmente é muito complicado. Agora, gente, olha só, eu coloquei uma avaliação no negócio lá de vocês, tá? Que é muito simples, é apenas vocês escreverem o que vocês quiserem sobre o que nós falamos. É só isso, tá? Então, escrever qualquer coisa, aquele negócio que eu falei de que não vai fazer feito os alunos do 6º ano, né? Qual é o tema? O tema da redação, né? Da redação. Quantas linhas? Qual é o... Não, é o que vocês... livre. Escrever o que vocês quiserem sobre isso, um comentário qualquer que vocês tiverem, e mandar para o meu e-mail. Meu e-mail está lá também. Tá? Só isso. Aí eu peço para mandar logo, para poder mandar nota para a Realiza logo de uma vez. Tá? Assim que eu receber, eu vou mandando logo para a Realiza, para vocês terem lá. E a nota é que vai ser um problema, né? Porque vocês já vão partir do 9, vocês já sabem, né? Já parte do 9. 9 todo mundo já tem, pela participação. Ok? Ô, aí professor, o resto... não tem atividade ainda, é para fazer um comentário sobre a aula, é isso? O que você quiser. Tá. O que quiser. Pode comentar, pode escrever um ensaio, pode escrever Só não escreve muito, porque eu vou ler tudo, né? É escrever pouco, sintético, porque eu vou ler de todo mundo. Então, o que vocês quiserem escrever, escrevam. Tudo é válido. Ok? Certo. Então, gente, foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Tá? Espero poder reencontrá-los no curso, nos minicursos. Vamos ver se a gente se encontra nos minicursos para formar esse grupo maravilhoso que vai ser um grupo top, top no Brasil todo. Tem gente no minicurso já me acompanhando, né? Tem gente do Pará ao Rio Grande do Sul. Tem gente do Acre, do Amapá, Rondônia, Maranhão, de todos os estados, tá? Acompanhando lá. Porque tem essa vantagem agora, né? Agora tem essa vantagem. A gente descobriu que a gente pode, ao mesmo tempo, falar com todo mundo. E olha que antes da pandemia, eu estava no Rio Grande do Sul, fazendo uma turnê danada, indo cidade por cidade, fazendo palestra e tudo. De repente, eu vi que daqui do meu troço eu vou para todas as cidades do Brasil. Precisou a pandemia para me dizer que eu não precisava sair. Se bem que eu adoro, né, dirigir meu carro pelo Brasil todo.
que eu vou com o meu carro, né, pelo Brasil. Mas eu não vou parar, não. Acabou a pandemia, lá Vai vou eu de novo. dirigindo? Vou dirigindo, eu mesmo. Vou dirigindo todo daqui até Passo Fundo, 3.000 quilômetros só. Também são só 3.000, né? Nossa senhora. Mas São vai só 3.000 parando, vai quilômetros. fazendo as paradinhas nas Vou. Uma cidades, palestra em vai... cada cidade, etc. Né? E isso é gostoso. E agora Com a próxima certeza. vai ser Ipixuna do Pará. São Nossa, nunca ouvi falar. 2.800 quilômetros. É no meio da floresta amazônica. Que legal. Lá vou Morro eu. de Mas tem vontade de estrada. conhecer. Mas tem estrada para lá. A gente vai pela Belém-Brasília, pela Brasília-Belém. Sim. Ou pelo litoral, né? Depender dos compromissos que eu tenha, posso ir pelo litoral também. Muito bom, muito bom. Adoro viajar de carro. Nossa, eu sonhava em ser motorista de carreta quando eu era criança. E não deixaram, meu pai não deixou. Mandou eu Que estudar, bom, fazer que coisa, bom. tudo. Aí, resultado, aí minha mulher e meus filhos dizem, mas você conseguiu uma parte, né? Você está dirigindo que nem um maluco, que nem o carreteiro, só não tem a carreta. É verdade. É isso. Que bom. Ok, gente? Então... Sempre muito bom, professor, sua aula maravilhosa, viu? Já muito tem uma obrigado. fã aqui. Certo. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem me acompanhando aí. Um forte abraço para vocês. E daqui a pouco eu vou partir para o meu conto de hoje. Hoje é o meu conto, ok? Meu whiskyzinho e meu conto. Ok? Bom, até lá então. Forte abraço para vocês. Tchau. Prazer. Tchau, turma. Tchau, professor. Tchau, Tchau, galera. Bom final de semana para todos. Tchau.